Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dadelast, sou médico. Esse é o nosso canal aqui no YouTube para discutir temas sobre saúde, bem-estar, longevidade. Bom, tema de hoje eu escolhi abordar o tal do hormônio, essa substância tão mal compreendida por muitas pessoas. Por que eu vou falar sobre hormônios? Porque eu percebi que no vídeo de celulite o pessoal questionou muito a questão do anticoncepcional como sendo um hormônio, mas e por que isso faz mal? Vídeos sobre emagrecimento, as pessoas perguntam também muito sobre tireoide. Então eu até estou fazendo esse vídeo para abordar hormônios numa forma geral, para dar uma sequência num vídeo explicando muito desse sistema complexo que são os hormônios tireoidianos, né? T3, T4, outros hormônios que a tireoide produz. Então, antes da gente falar de tireoide e de outros hormônios, vamos entender numa forma geral o que são, para que servem e por que hoje esse tema gera uma polêmica muito grande, até mesmo dentro de consultório para nós médicos. Se eu fosse usar uma palavra para usar de sinônimo sobre hormônios, eu colocaria aqui mensageiros, tá? Porque mensageiros é exatamente isso que os hormônios são. Hormônios são substâncias produzidas por glândulas endocrinológicas, tá? O que é a definição de uma glândula endocrinológica? É uma glândula que produz hormônios. Bom, hormônios eles são sinalizadores, mensageiros que levam informação para outras células. Por exemplo, eu preciso modular o meu sistema ósseo, né? Minha matriz óssea. Eu preciso controlar a produção e a reabsorção do osso. Quem faz isso? Obviamente, eu tenho envolvimento de aminoácidos, de colágeno, de outras substâncias, mas quem vai determinar isso são hormônios. Nesse caso, vai ter os estrogênios, a progesterona, vai ter a calcitonina. Esses hormônios vão estar ali sinalizando de que maneira que os operários devem trabalhar, né? Porque o osteoclasto e o osteoblasto, que são as células que vão determinar se o osso vai ser mais produzido ou mais reabsorvido, são modulados por hormônios. E outras mil coisas, né? Por exemplo, eu preciso fazer com que a minha glândula adrenal, ou antigamente chamada suprarrenal, libere mais cortisol. Por quê? Porque eu estou numa situação de luta ou fuga. Eu fui assaltado, eu preciso correr, eu preciso fugir ou eu preciso lutar e para isso cortisol é o hormônio que vai me defender. Bom, como é que a minha adrenal sabe que ela tem que produzir o hormônio cortisol? Ela vai saber porque uma glândula na minha cabeça, chamada hipófise, vai produzir um hormônio que vai lá na minha adrenal avisar ela através de um sinal, um sinalizador, uma mensagem, vai avisar que a minha glândula adrenal precisa liberar cortisol, né? Então é assim, tá? O hormônio ele é um sinalizador, um mensageiro. Então vamos lá, vamos supor assim, ó, eu tenho aqui uma célula, tá? Aqui está a minha célula. E essa célula, para trabalhar, ela precisa de um chefe, ela precisa de um comando, ela é um bom funcionário, mas ela não sabe o que ela precisa fazer, ela precisa de uma mensagem, um comando. Então, a célula ela vai ter receptores para hormônios, esse é o primeiro passo a entender. Basta eu ter hormônio no meu corpo? Não, não basta você ter hormônio, porque o hormônio, quando chega na célula para fazer a ação dele, ele precisa de um receptor que faça a leitura através de um sistema que a gente chama sistema chave-fechadura. Ele vai fazer a leitura e aí a célula vai entender qual é a mensagem, o que ela deve fazer a partir do comando que ela recebeu. Esses receptores, eles vão ficar ou aqui na membrana, então é como se fosse assim, ó, eu teria receptores aqui, esperando para o hormônio encaixar, ou alguns hormônios vão ter o seu receptor no núcleo, dentro da célula. Então o receptor vai estar aqui no núcleo.
Onde é que entra o primeiro passo importante aqui? Olha o que eu falei. Por que eu falei sistema chave-fechadura? Sempre que alguém for dar aula de hormônio, você for ler um livro de fisiologia falando de hormônio, vamos usar esse termo, chave-fechadura. A fechadura é o receptor e o hormônio é a chave que tem que encaixar perfeitamente, né? Você pega a chave da tua casa e coloca dentro da fechadura, ela tem que entrar, acessar. Se ela acessou, aí você consegue girar para um lado ou para o outro, tá? Se ela não entrou, não existe funcionabilidade. Então todo hormônio precisa de um receptor ideal para recebê-lo. A partir daí vai ter uma função, vai acontecer alguma coisa. Uma orquestra vai acontecer aqui nessa célula, tá? Então, alguns hormônios vão cutucar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Insulina. Insulina é um hormônio que o pâncreas produz, tá? E aí o que vai acontecer? Produziu, chegou aqui no receptor. Ok, tem que encaixar. Então vamos imaginar que a insulina seja um triângulo, ó. Aí ela encaixou aqui. A partir do momento que ela encaixou, vai acontecer alguma coisa aqui dentro da célula. Por quê? Porque a insulina entrou na fechadura e mandou o sinal. No caso da insulina, o que vai acontecer dentro da célula é que existe uma proteína dentro da célula chamada GLUT, que a gente chama de GLUT. Esse GLUT que está aqui dentro da célula, quando a insulina cutucar aqui, o GLUT vai ser mobilizado até a membrana. E aí ele vai ficar assim, ó, como se fosse um canudinho, que vai permitir a entrada da glicose aqui na célula. Então olha que bonito. O que a insulina fez? Ela bateu no receptor, mandou um sinal aqui para dentro e a célula trabalhou a partir desse comando. Entenderam? Importante entender isso. Outra coisa que tem que ser compreendida é que receptores, eles só vão fazer esse sistema de reconhecer o hormônio a partir de alguns cofatores importantes. Por exemplo, eu falei aqui agora sobre o receptor da insulina, que é um receptor que a gente chama de um receptor tirosinoquinase. Esse receptor tem um nome, IRS, né? O IRS, então, que é o receptor exclusivo da insulina, que é um sistema de condução tirosinoquinase, ele usa cofatores. E que se não tivesse esses cofatores na quantidade correta, por mais que eu tenha o hormônio, eu tenha o receptor, eu não tenho o reconhecimento. Quais são os cofatores que o receptor da insulina usa? Ele usa magnésio, ele usa manganês, cromo e vanádio. Então, olha ó, se eu não tiver esses 4 cofatores, já não está fazendo efeito. A insulina pode bater aqui, eu não vou ter essa mobilização do GLUT aqui dentro. Está vendo que complexo o negócio? Basta ter o hormônio? Não. Você precisa de um receptor ideal, os cofatores certos e tem mais um detalhe que eu até pulei aqui, mas é muito importante. O hormônio não anda pelo corpo sozinho. Ele precisa de um transportador. Todo hormônio precisa de um transportador. E eu falei isso no vídeo quando eu falei sobre celulite. Eu falei sobre hormônios sexuais, né? Eu falei sobre testosterona, progesterona, estrogênios, que eles andavam pelo corpo com um receptor, com um transportador. No caso desse transportador, eu comentei que é o SHBG, no inglês Globulin Building Hormone Sexual, né? Então, ó, globulina ligadora de hormônio sexual, ligante, ele liga e ele transporta até o receptor. Então, olha só, você precisa de uma glândula que produza o hormônio. Você precisa de um transportador que transporte o hormônio. Chegando na célula, você precisa de um receptor que leia, que faça a leitura desse hormônio. Fazendo a leitura desse hormônio, aí sim vai acontecer alguma coisa, alguma manifestação dessa célula. A coisa é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Bom, por que eu estou falando sobre isso tudo? Alguns pontos importantes que a gente tem que entender aqui. Olha o que eu comentei. Cofatores são nutrientes, nesse caso aqui. Uma boa alimentação é fundamental para ter um bom sistema hormonal funcionante.
Outro ponto, entender que muitos dos hormônios que a gente tem no corpo, eles vão atuar no equilíbrio do que a gente chama de balança catabólica, catabolismo e anabolismo. O que é catabolismo e o que é anabolismo? A gente muito ouve falar sobre hormônios anabólicos, a gente tem medo, né? Porque associa anabolizante, coisa de academia. Anabolismo é o ato de construção de tecido, de agregar. Você só hoje é uma pessoa grande porque você anabolizou, você produziu hormônios que te fizeram crescer. Existem hormônios que te destroem, que te consomem, que te desagregam, que são os hormônios chamados de catabólicos. Então você produz hormônios que te fazem construir e hormônios que te desagregam. O ideal é que até um certo momento da vida, a gente considera até os 30 anos, você seja um ser predominantemente anabólico. E depois dos 30, quando você começa a produzir mais hormônios catabólicos, e os principais aqui a gente poderia citar cortisol, insulina e paratormônio, quando você começa a produzir hormônio catabólico, o ideal é que você mantenha isso pelo menos num equilíbrio, né? Não deixando o hormônio catabólico sobrepor o hormônio anabólico. Só que o nosso corpo, hoje a gente vem aumentando muito a expectativa de vida. A gente vem vivendo até os 70 e poucos anos. Mas o nosso corpo, ele sabe que você é um ser produtivo, reprodutor, até os 30 e poucos anos. E depois disso, ele começa a promover um declínio hormonal. E muitas vezes com prevalência dos hormônios catabólicos. E os hormônios bons vão caindo. E isso acelera demais o processo do envelhecimento. Então, hormônios são mensageiros que, de certa forma, vão trabalhar acelerando ou retardando o nosso processo catabólico, o nosso processo degenerativo, o nosso processo de envelhecimento. Por muito tempo, a gente acreditava assim, que a gente perdia os nossos hormônios porque nós envelhecíamos. Hoje, com uma medicina mais avançada, a gente já está mudando um pouco essa visão. A gente está vendo assim, nós envelhecemos porque nós perdemos os nossos hormônios. E trabalhar de forma a otimizar, né, essa modulação hormonal. O que seria essa modulação hormonal? Poxa, a gente entender o que a gente pode fazer no nosso corpo para manter a nossa produção de hormônios mais tempo ativa, né? A gente sabe tantas técnicas, né? A atividade física, ela mantém você com uma produção hormonal benéfica por mais tempo. Dormir, imagina, dormir um sono reparador, você produz uma série de hormônios que te protegem durante um sono reparador, né? Então a modulação hormonal, ela é muito importante em prol de uma medicina que freia o teu processo de envelhecimento. E aí, vou fazer uma aba aqui agora, que me perguntam muito em relação aos tipos de hormônios. Porque quando a gente entende que o paciente, ao entrar num declínio hormonal completo, ele perde muito a sua qualidade de vida e que ele poderia fazer uso, então, de uma reposição hormonal, seja lá qual for, um hormônio tiroidiano, um hormônio, uma testosterona, uma progesterona, uma melatonina, o paciente ele pergunta assim, poxa, isso faz tão bem, mas eu ouvi falar mal da reposição hormonal, eu ouvi falar que usar hormônio é perigoso. E aí ele questiona assim, mas eu estou ouvindo falar muito dos bioidênticos, o que é o bioidêntico? Porque eu fui lá num profissional que me disse que é tudo igual, que bioidêntico e sintético é tudo igual. Será que é tudo igual? É óbvio que não, né? O que é o tal do hormônio bioidêntico que hoje está muito em voga, que hoje é muito usado pela medicina do gerenciamento do envelhecimento? O hormônio bioidêntico, ele é o hormônio que tem a chave exata para a fechadura da tua célula. É aquela chave que entra e trabalha bem, sem ter que forçar. Os hormônios sintéticos ou hormônios químicos,
que são hormônios produzidos pela própria na indústria farmacêutica, eles são hormônios similares, muito parecidos com o hormônio que o teu receptor vai utilizar, mas ele é parecido, porém não é o mesmo. Então eu faço uma analogia usando essa metáfora da chave fechadura com aquele dia que você chegou em casa da balada, bebeu um pouquinho demais e colocou a chave errada e a chave entrou na fechadura. Só que você tentou forçar, ela não abriu a porta, você tentou tirar, demorou, ou até quebrou a chave dentro, né? Ou tirou, mas quando tirou, você estragou aquela fechadura. Agora, até a chave certa, ela já não está mais tão boa, né? A coisa não está mais tão macia ali naquela fechadura. Os hormônios sintéticos, então, eles são hormônios atuantes em receptores, mas eles não são os hormônios 100% idênticos ao hormônio que o corpo produziu um dia, entendeu? Então, sim, hoje tem um movimento muito grande que busca uma reposição com alguns hormônios quando o corpo vai perdendo, né? Por exemplo, o paciente não produz mais melatonina, ele toma melatonina para dormir melhor, a glândula tireoide não produz o T4 ou o T3 e o paciente precisa usar esse hormônio. Então hoje existem praticamente todos os hormônios que o corpo produz na versão bioidêntica. Então você pode, a partir do momento que detectar uma pausa total da produção hormonal, você pode obviamente com o seu médico, né, o profissional que cuida de você, discutir sobre isso. Pô, doutor, olha só, eu não estou me sentindo bem, eu percebo que eu estou envelhecendo muito rápido, a minha memória está se esvairindo, eu já não tenho mais muita energia, minha pele, meu colágeno está se destruindo. Será que um hormônio bioidêntico aqui poderia melhorar esse meu processo de envelhecimento, diminuir essa velocidade com que eu estou envelhecendo? Porque a gente sabe que o que é bioidêntico ao corpo, quando usado na pessoa certa, na concentração certa, ele não pode trazer malefício, porque trata-se de um hormônio que o corpo conseguiu produzir por muitos e muitos anos, né, décadas, e isso sempre trouxe benefício ao corpo, né? Então a falta desse hormônio pode sim estar fazendo com que haja um processo muito veloz de velocidade de envelhecimento. Eu acho que falei tudo que eu queria falar sobre hormônio, espero que sim, porque o próximo vídeo que a gente vai postar aqui é para falar sobre uma alteração muito comum, que é a alteração de tireoide, hormônios tireoidianos, muito presente hoje no meu consultório, no consultório de muitos colegas meus. Pessoal, se você ficou com dúvida, faz comentários embaixo, que eu estou fazendo esse apanhado de dúvidas aí a cada vídeo que eu posto e quando necessário eu tenho feito a parte 2 para explicar melhor as dúvidas mais frequentes. Espero que tenham gostado. Se você gostou, por favor, compartilhe o vídeo, dá um likezinho. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva e logo aqui abaixo tem um link para você poder se inscrever para fazer parte de uma lista VIP de pessoas que recebem material, conteúdo exclusivo aqui do meu canal. Ok? Fiquem todos com Deus. Namastê.